Eu trabalho com bicicletas, fui muito tempo mecânico de bicicletas aqui na Alemanha. Saí do Brasil muito cedo, tinha 20 anos. Fui para Boston, vivi nos Estados Unidos muito tempo. E lá eu conheci a minha esposa, por causa dela, vim aqui parar na Alemanha. Cheguei aqui, muito pouco tempo, já consegui trabalho. Consertando bicicletas, foi muito rápido. Eu cheguei em março, em junho já estava trabalhando. Aí eu desenvolvi uma afinidade, sempre consertando coisas, porque desde pequeno já estava na oficina com meu pai, consertando carros. Então eu me envolvi, me dediquei e hoje eu sou gerente de uma oficina aqui, desde junho. O William eu conheci através da minha irmã. Eu visitei o Brasil no mês de março desse ano e estava com a minha esposa, fui levar minha bebê novinha que estava lá para poder conhecer o pessoal, para conhecer a mãe, os restos da família. E eu fiquei meio que maravilhado com a mudança, com o jeito da minha irmã. Ela estava totalmente diferente da última vez que a gente conversou, porque ela passou uma fase muito, muito ruim aí na época da pandemia. Quando eu cheguei para visitar, ela tava radiante, tava feliz, tava cheia de energia. E eu fiquei maravilhado. Só que eu não sabia o porquê que era, o que tinha acontecido. Depois de uns 3, 4 dias, a gente conversando sempre, ela foi e me explicou que fez acompanhamento com o William, que estava revendo conceitos, que tinha se encarado de uma forma diferente. Eu falei, a Sassá revendo conceitos, tem alguma coisa errada. Se o William conseguiu fazer a Sassá rever conceitos, então tem alguma coisa interessante aí. Aí fiquei muito interessado. E ela falou que se eu quisesse, ela poderia me passar o contato. Eu falei, pode passar o contato. E aí o William me contactou depois que eu já tinha voltado para a Alemanha. Tava aqui depois de uns 3, 4 dias. Aí ele mandou uma mensagem e foi assim que a gente chegou no nosso primeiro contato. O processo foi muito, muito fácil. Ele me contactou, a gente teve nossa primeira conversa. Ele me explicou para a gente se conhecer. Primeiro contato seria mais ou menos de 1 hora. A gente conversou por mais de 1 hora, foi quase 2 horas conversando. Eu pude expor, pude explicar qual que é a minha história e foi tudo feito pelo Google Meet. A gente se encontrou, tudo feito por vídeo, muito prático. Ele se disponibilizou a fazer no horário que ficava bom para mim, no horário do Brasil também. Foi muito fácil, assim. Nosso primeiro contato já foi algo bem diferente para mim, porque não é fácil a gente se abrir para alguma pessoa. Desde o início eu tive a sensação de que o William era uma pessoa que eu podia confiar, que ele veio de contato da minha irmã, já me mostra que é uma pessoa de confiança, porque foi uma indicação dela e eu conheço minha irmã. Ela é muito seletiva com as pessoas. Então, assim, foi mais tranquilo. Já de saber que ela tinha contato com ele e que foi uma indicação dela. E ele, cara de uma energia muito, muito, muito positiva. Para mim foi muito, muito fácil. Desde o primeiro contato eu já senti já que era alguém que eu teria facilidade para conversar, até de temas difíceis que eu já não conversava há muitos anos. Esse foi o nosso primeiro contato. Eu não me lembro a data certinha agora, mas foi no meio de abril, eu acho. Pela facilidade que a gente tem agora de ter o acesso online e fazer essas videoconferências, foi muito fácil. Mesmo estando longe do Brasil, foi muito, muito fácil, muito, muito prático. Eram 2, 3 cliques e eu já estava na sessão com ele. A sensação de que a gente estava quase sozinho, você está dando uma sala de frente um para o outro. É o que dá mais confiança também, né? Pra gente poder se abrir, para poder conversar. Ele sempre fez de uma maneira muito, muito discreta, com fone de ouvido. Ninguém estava ouvindo a nossa conversa. E eu também sempre procurei fazer assim. Facilitou bastante. Mesmo estando longe do Brasil, tinha a sensação de que eu estava sentado na frente dele. A forma com que ele aborda os temas é muito centrada, é muito, muito fácil para poder responder. A forma com que ele pergunta me dava uma certa leveza de poder responder. No fim das nossas conversas, eu tinha sempre a sensação de alívio, de leveza. Então, assim, mesmo estando longe, para mim, foi como se estivesse sentado um na frente do outro. Muitas coisas mudaram, desde o acompanhamento. Eu tinha muita coisa para trabalhar, estava travado há muito tempo. A maior mudança que o acompanhamento causou na minha vida foi a minha forma de ver as coisas e de analisar antes de eu ter uma reação ou até mesmo uma ação. Pensar antes. Quais são os resultados dessas ações ou reações? Rever conceitos que eu tinha em mim que me travavam muito, que me seguravam muito. Uma sensação de ser vítima de tudo, de que tinha alguém que estava correndo atrás de mim todo o tempo para tentar me segurar, para não me deixar ter sucesso. Depois que a gente fez o acompanhamento, eu tive essa sensação de leveza, de liberdade, de estar solto, de estar livre, de poder viver sem ter medo de ninguém estar me segurando, de que tem forças ocultas contra mim. Mudou muito, assim, a forma com que eu levo os meus dias, a forma com que eu vou para o trabalho. Eu vou dizer que a coisa mais importante que mudou para mim foi a minha relação com a família. Foi a forma com que eu
que eu me relaciono com a minha filha, com a minha esposa, com meus irmãos e irmãs que estão longe de mim, porque a gente vive fora do país e é muito fácil por causa do fuso horário, a gente nunca tem muito contato, nunca tem tanto tempo, né, com todo mundo trabalhando, mas me fez reaver o quanto eles são importantes na minha vida, o quanto a família significa para alguém. Eu acho que devido até essa distância, não tinha mais aquela relevância, ou eu não conseguia ver o quanto a família é relevante na minha vida. Mas eu tenho certeza, me tornou uma pessoa mais positiva. Basicamente, o resumo para mim do acompanhamento com o William foi que antes do acompanhamento tinha um monte de coisa guardada em mim que geravam gatilhos. E sempre acontecia algo, tinha um certo gatilhozinho que gerava uma emoção. E essa emoção gerava uma reação que, infelizmente, 90% das vezes era negativa. E ele me ajudou muito a fazer essa ligação, esses gatilhos, com os motivos de coisas que aconteceram comigo, de coisas que eu vivi e que me tornaram assim, até aquele determinado ponto. Fazendo essa ligação, eu consegui me assistir. E sempre que acontecia algo, eu tentava fazer, ei, esse tipo de reação agora que eu quero ter, está acontecendo por causa dessa coisa que aconteceu comigo antes. Por causa desse motivo aqui. Vou controlar, pensar duas vezes, mas basicamente é isso. Você poder se monitorar. E sempre que acontecer algo, eu tenho a possibilidade de ver de fora, que eu não tinha antes. Antes era só, acontecia algo e era direto no fígado, já saía direto no fígado. Agora eu consigo Uhum. mais pensar. Isso aí mudou muito, muito, muito a minha relação com tudo que eu faço.